Aos 7 anos, a imperatriz me imobilizou no chão e tatuou a palavra serva em meu rosto. Mas ela não sabia que o sangue sob aquela tinta um dia faria todo nobre na sala do trono se ajoelhar. O ferro de marcar sibilou na câmara do duque. Eu tinha 10 anos quando Veron o pressionou contra minha bochecha e riu. Ele disse uma frase que eu jamais esqueceria. Um servo para sempre, garoto. Um servo até o dia em que morrer. Mas mal sabiam eles de quem era o sangue que acabavam de marcar. Meu nome é Kael, e esta é a minha vingança. Durante 8 longos anos, esfreguei os chãos da casa Veron com dedos sangrando e uma tatuagem amaldiçoada. A cada amanhecer, eu carregava baldes por 3 lances de escadas de mármore. Toda noite, eu dormia sobre a pedra atrás dos fornos. Os outros criados sentiam pena de mim, mas nunca falavam. A tatuagem no meu rosto me tornava intocável. A palavra serva, queimada em tinta negra, era visível em qualquer salão. Crianças cuspiam em mim nos pátios. Convidados nobres atiravam vinho no meu rosto por diversão. E durante tudo isso, eu não disse nada. Eu me curvei, esfreguei, obedeci. Mas o pior algoz daquela casa não era o duque. O pior era a filha dele, Lady Serafina, a vilã, 16 anos, linda como uma rosa de inverno. Cruel como o congelamento, ela fazia disso seu entretenimento, atormentar-me, despejando tinta na minha jarra de água. Ela me ordenou a ajoelhar na neve por horas. Ela me deu um tapa na frente dos convidados que riam. Ela me desafiou a vacilar. A cada vez, a vilã sorria com escárnio. Ela achava que meu silêncio era fraqueza. Ela não sabia do pingente, um pequeno disco de ouro em forma de dragão enrolado, escondido na parede. Minha mãe a colocou na palma da minha mão na noite em que os soldados chegaram. Eu tinha 3 anos. Mal me lembro do rosto dela. Uma voz suave, cabelos dourados, uma coroa de estrelas pálidas. Ela sussurrou 3 palavras antes de a porta se abrir com violência. Esconda-o. Viva! Era só isso. Nunca mais a vi. Escondi o pingente dentro da parede dos criados. 15 anos eu esperei. O pingente permanecia quente, sem fogo. Então, no meu 18º aniversário, ele começou a brilhar. Atrás dos fornos, deitei-me na pedra quando uma linha dourada de luz atravessou a fresta do muro. Soltei a pedra. O pingente pairou sobre a minha palma, girando devagar, brilhando mais forte do que qualquer lâmpada. Então a lembrança veio, atingindo como fogo. Vi uma mulher de branco, morrendo sobre o frio mármore vermelho. Vi uma coroa de estrelas douradas rolando pelo chão. Um homem de cabelos prateados estava ajoelhado ao lado dela, chorando. E ouvi a voz dela claramente pela primeira vez em 15 anos, dizendo palavras que despedaçaram tudo. Meu filho, o filho de Aureliano, o último presente da imperatriz. Esconda-o, esconda-o de Varron. Minha verdadeira identidade, revelada. Minha mãe era uma imperatriz. Eu não era um servo. Eu era o filho perdido do imperador Aureliano. Eu era a herdeira perdida que o império procurava, a filha roubada da imperatriz morta. E o Duque Varron, o homem que marcou servo no meu rosto, foi o homem que mandou matar a minha mãe. A mana veio em seguida, erguendo-se como um segundo coração, mana imperial pura, adormecida por 15 anos, finalmente despertando. A coleira de ferro de servo ao redor do meu pescoço rachou. Depois se estilhaçou e então caiu no chão em pedaços. Levantei-me no escuro atrás dos fornos, com 18 anos, o príncipe perdido do império. Eu fiz um juramento. Nada de correr, nada de gritar, nada de espadas erguidas contra eles esta noite dentro desta mansão. Eu continuaria a interpretar o servo submisso por mais tempo, deixando o Duque Varron dormir em paz na sua própria cama. E então, no momento certo, eu reduziria a casa dele inteira a cinzas e ao silêncio. E foi então que tudo mudou dentro daquelas paredes douradas e silenciosas do solar. Cada sombra agora pertencia a mim. Na manhã seguinte,
Entrei no salão do Duque com a cabeça baixa, exatamente como sempre fizera. Serafine chutou o balde das minhas mãos e riu. Eu me ajoelhei e limpei a água do mármore. Sorri por dentro, escondido. Ela nunca percebeu a nova força vibrando dentro dos meus braços e ombros agora. Ela não percebeu que a tatuagem na minha bochecha pulsava num leve tom dourado sempre que ninguém estava olhando. Ninguém percebeu, porque o jovem herdeiro da Casa Varron havia ensinado o reino inteiro a olhar através de mim. E agora aquela cegueira cuidadosa e treinada ia custar à Casa Varron absolutamente tudo o que algum dia possuíram. Comecei pelos livros razão, os livros secretos de contrabando do Duque, escondidos atrás da parede de seu escritório particular. Ele vendia cristais de mana aos bárbaros do sul, contratos sombrios escritos com tinta pesada, negra como sangue, em cada página. Eu era o menino que carregava as lenhas da lareira dele. Eu era o menino que reabastecia a tinta dele. Ele nunca olhou para as minhas mãos. Todas as noites, enquanto tirava o pó das suas prateleiras, eu silenciosamente alterava um único número. Um carregamento de 50 cristais virou 15. Uma dívida de 10.000 moedas de ouro virou 100.000. Plantei uma podridão lenta dentro da fortuna dele. Na terceira semana, os contadores dele já gritavam uns com os outros. O Duque espancou 2 deles até sangrarem. Nunca suspeitou do jovem criado que lhe servia o vinho. Em seguida, eu precisava de uma espada. Um homem que conhecesse o Império. Um homem que odiasse o Duque Varron. Sir Rowan. Um cavaleiro exilado, quebrado e bêbado, vivendo acima de uma taverna na vila abaixo do solar. Ele serviu o imperador Aureliano outrora e estava lá na noite em que a imperatriz morreu, há muito tempo. Na 7ª noite, escapei da mansão e o encontrei num quarto dos fundos, cercado de garrafas vazias. Sentei-me à sua frente, puxei o capuz para trás e deixei que a tatuagem na minha bochecha captasse a luz da vela. Então, deixei que brilhasse. Apenas o tempo suficiente para que um homem que já vira mana imperial a visse outra vez. Sir Rowan deixou cair a garrafa. Sua mão voou para a espada. Ele encarou, então sussurrou uma palavra. Aureliano. Eu acenei com a cabeça. Ele caiu de joelhos ali na taverna. Jovem senhor, disse ele, eu morrerei pelo senhor. Disse-lhe para ficar de pé, para se manter sóbrio, para esperar. A hora estava chegando. Enquanto isso, o imperador voltou a procurar. Lá na capital, o velho imperador Aureliano sonhou 3 noites seguidas com sua falecida esposa, a imperatriz. Todas as noites, ela sussurrava a mesma palavra, Varron. O velho imperador era grisalho e cansado, mas não era tolo. Ele enviou um inspetor discreto à propriedade do Duque Varron, um homem de confiança com o título de Mago Imperial. O mago chegou 2 semanas depois que Sir Rowan jurou sua espada. O duque o recebeu com sorrisos e presentes. Serviu vinho e jamais ergui o olhar. Deixei o mago passar por mim através do grande salão. Ao passar, enfiei um pequeno papel dobrado em sua manga. 3 palavras. Estou bem aqui. O mago paralisou por meio segundo, depois continuou andando. Ninguém viu o momento em que seu rosto ficou pálido. Naquela noite, ele ficou como convidado de honra do duque, bebendo o vinho que eu mesmo havia servido para ele. Na manhã seguinte, ao café, ele fez ao duque Varron uma pergunta estranha que quebrou o silêncio do salão. Quem, disse ele, é o servo de rosto tatuado? O duque apenas riu em resposta. Um órfão, meu senhor, um João ninguém. Encontrei-o numa valeta quando ainda era criança, respondeu ele friamente. O mago sorriu com cortesia, mas seus olhos encontraram os meus do outro lado do grande salão, e seus olhos já sabiam. Então o mago imperial fechou os olhos por 1 segundo a mais do que devia. Ele assentiu, a mana real. A mesma assinatura da imperatriz morta, brilhando intensamente ali sob a camisa de lã cinza-cinza e manchada de um cervo. Ele manteve o rosto sereno, terminou o café da manhã, agradeceu ao duque e prometeu voltar naquela tarde.
Mas o Duque Varron também não era idiota. Ele viu a mão do mago tremer ao redor da taça de prata. Ele viu o mago me olhar uma vez a mais, uma vez demais. Depois que o cavaleiro foi embora, o Duque chamou seus guardas até a câmara e deu uma ordem simples: matem o servo ao amanhecer. Serafine ouviu a ordem. Estava sentada no parapeito da janela, penteando os cabelos negros como a noite, fingindo não escutar. Mas a vilã ouviu tudo. Naquela noite, a vilã veio me encontrar na cozinha silenciosa dos criados. Ela entrou sozinha, com sua camisola branca, um pequeno frasco de cristal apertado firmemente em sua mão pálida. Ela me olhou por um longo tempo, depois sussurrou: meu pai vai te matar esta noite, Kael. Eu posso te ajudar a escapar, mas você precisa beber isso primeiro. A garrafa tinha cheiro de amêndoas amargas. Eu conhecia aquele cheiro. Era um veneno lento, feito para me matar bem longe do nome dela. Ela queria que eu fugisse da mansão e morresse na floresta como um animal doente e esquecido, para que o nome da família dela nunca fosse tocado, nunca manchado pelo corpo de um servo tatuado. Ri pela primeira vez em 8 longos anos. Ri bem na cara bonita da vilã. Serafine deu um passo atrás, sussurrando: o que você está fazendo? Kael arrancou o pingente de ouro do colarinho e o deixou resplandecer. A tatuagem preta de servo em sua bochecha ardeu intensamente, a tinta se retorcendo em ouro imperial reluzente, remodelando-se em algo ancestral. As letras curvaram-se e remodelaram-se no sigilo do dragão da casa aureliana, a marca sagrada da linhagem real. A vilã deixou cair o frasco. O vidro estilhaçou-se no mármore. O seu rosto cruel ficou branco. Tu és o príncipe desaparecido. Kael disse sim, e então a deixou correr. Ela fugiu, gritando a verdade através da porta trancada do escritório do Duque Varron. Varron arremessou uma cadeira contra a parede de pedra e ordenou que todos os guardas da mansão capturassem o garoto. Mas Sir Rowan já havia escalado a Torre Sul com 20 aldeões leais, abatendo os guardas e derrubando o portão. Ele encontrou Kael no grande salão e ajoelhou-se uma segunda vez. Jovem mestre, disse ele, ordene-me. Kael viu o dragão brilhar no espelho. Envie um cavaleiro ao imperador. Diga-lhe que seu filho está vivo. Mas eis a reviravolta. O império já marchava em direção aos portões de Varron e o duque não fazia a menor ideia. O mago imperial cavalgou até a guarnição mais próxima, enviando 3 falcões em disparada rumo à capital distante. Em menos de 30 horas, 6.000 cavaleiros imperiais se reuniram na fronteira de Varron, com o próprio imperador cavalgando à frente. Um velho de armadura prateada, com os olhos marejados pela esperança que ele não se permitia há 15 anos. Ao amanhecer, o duque subiu as muralhas. Dragões dourados em estandartes azul marinho, milhares se aproximando a galope. E naquele instante, o duque Varron compreendeu, com uma certeza fria e absoluta, que já era um homem morto. Ele não se rendeu. O duque Varron era um lobo e barricou o grande solar com reféns aterrorizados. Ele arrastou servos, mercadores e camponeses para o salão como escudos humanos, rostos aterrorizados, amontoados ombro a ombro. Ele convocou 3 magos sombrios das adegas do sul, homens que escondeu por anos, cuja magia se alimentava do medo. A mansão tornou-se uma fortaleza de sombras. A cavalaria imperial não podia simplesmente atacar, ou o menino morreria. O neto do imperador, se estivesse lá dentro, morreria na primeira saraivada. Então o imperador enviou um único mensageiro. O mensageiro chegou ao portão com uma única exigência: mandem o menino para fora. Mandem-no para fora vivo, agora. O duque respondeu, enforcando o mensageiro no portão da fortaleza, com seu corpo balançando sobre as pedras congeladas do pátio. Dentro do salão em chamas, empunhei a primeira espada da minha vida. Sir Rowan a colocou na minha mão. Uma simples espada de cavaleiro, nada de realeza, nada de extravagante. Eu a empunhava do jeito que Sir Rowan havia me ensinado.
Em 3 aulas rápidas ao longo de 2 semanas, depois atravessei o chão de mármore para encontrar Serafine à minha espera. Ela esperava ao pé da escada. A vilã segurava um florete fino na mão. Ela usava um vestido de batalha de seda vermelha. Seu cabelo estava preso para trás. Seus olhos de gelo ardiam em chamas. Você vai tirar tudo de mim, ela sussurrou. Meu nome, minha casa, meu pai, tudo. Acenei com a cabeça. Sim. Ela avançou no mesmo instante. Lutamos pelo salão enquanto a cavalaria arrombava os portões da mansão. Ela era rápida, muito rápida, treinada desde a infância pelos melhores espadachins do próprio Ducado de Varron. Mas eu tinha 18 anos de raiva acumulada e mana imperial despertando nas minhas veias como um fogo lento. Nossas lâminas se cruzaram 7 vezes. Na 8ª, eu a desarmei. O florete dela tilintou alto escada abaixo. A vilã sorriu com desdém uma última vez. Então o sorriso se quebrou. Então ela desabou em lágrimas sobre o mármore. Eu sabia, sussurrou ela. Eu sempre soube que você era diferente. Eu te atormentava porque tinha medo de você. Algo dentro de mim sabia que você iria nos destruir. Baixei minha lâmina. Não matei a vilã. Acorrentei-a nos aposentos dos criados, para que visse a mansão ruir do mesmo quarto onde eu dormia. Mas, para o choque de todos, o Duque Verron jogou uma última cartada. Sir Owen e 3 cavaleiros encontraram seu arquivo secreto. Trancada por selos de magos sombrios, nas câmaras inferiores estava a prova. Cartas, registros, nomes, a verdade sobre tudo. O Duque Verron contratou os assassinos que envenenaram minha mãe. Foi ele quem me arrancou dos aposentos da Imperatriz naquela noite. Ele planejava me criar como servo e depois me revelar como um falso príncipe, seu fantoche, e ele como regente. A marca, a tatuagem, 8 anos de tormento, tudo parte do plano dele. Mas ele esqueceu de uma coisa crucial. Ele esqueceu que o sangue real se lembra de si mesmo. Carreguei o arquivo para fora enquanto a mansão ardia ao meu redor. Atravessei a fumaça até o portão da frente. Eu o abri. 6.000 cavaleiros estavam parados à luz do amanhecer. À frente, sobre um cavalo branco, estava um ancião em armadura de prata, o imperador, meu pai. Ele viu o dragão a brilhar na minha bochecha. Ele viu os meus olhos. Ele viu o rosto da sua falecida esposa. O imperador de todo o continente desceu do cavalo e veio até mim a pé, silencioso e decidido. Ele me puxou para seus braços diante de 6.000 soldados, e o velho chorou como uma criancinha. O duque foi arrastado para fora acorrentado. O julgamento aconteceu 3 semanas depois, na grande sala do trono. Todas as casas nobres foram convocadas, cada senhor menor, cada mago imperial. 500 testemunhas lotavam o piso de mármore abaixo. O Duque Verron estava acorrentado no centro do salão. Eu esperava ao pé do trono, encapuzado de cinza. Varrão não ficou em silêncio. Foi um lobo até o fim. Gritou: "Isto é uma fraude! O menino é um servo. Ele carrega a marca. Nenhum príncipe de Aureliano traz tal sinal amaldiçoado." Murmúrios percorreram as casas nobres. Alguns senhores assentiram. O império não podia coroar um servo marcado a ferro. Varron pressionou com mais força. "Mostre-lhes a marca, garoto. Mostre-lhes o que você realmente é." Mas ele mal sabia. O imperador levantou-se, olhou para mim e fez um pequeno aceno. Baixei o capuz diante de todos. Minha tatuagem se transformou diante de 500 testemunhas. As letras pretas se contorceram. A palavra servo se desfez na minha bochecha. As linhas se curvaram, ergueram-se, afiaram-se e formaram um dragão brilhante. O próprio brasão real da Casa Aureliana. A marca que somente o sangue verdadeiro poderia invocar da pele. A luz preencheu a sala do trono. O próprio mármore brilhava em ouro. 500 nobres prenderam a respiração ao mesmo tempo. Os senhores que apoiavam Varron deram um passo atrás, depois 2, depois 10. Quando o dragão se desvaneceu, Verron permaneceu sozinho, acorrentado, abandonado por cada aliado que havia comprado.
Então o imperador disse as palavras que ninguém esperava. Este é meu filho, Cael Aureliano, o príncipe herdeiro perdido. A partir deste dia, sua palavra carrega o peso da minha. Seu julgamento é o meu julgamento neste império, e o seu primeiro julgamento recairá sobre o homem que o roubou do berço há muito tempo. Atravessei o piso de mármore, não saquei a espada, não levantei a voz uma única vez. Parei diante do Duque Veron, o homem que queimou o ferro no meu rosto quando eu tinha 10 anos. Falei suavemente. Você disse que eu seria um servo para sempre. As correntes dele tilintaram. Ele não conseguiu me responder. Voltei-me para os ferreiros imperiais que esperavam à beira do salão. Dei uma única ordem. Tragam o ferro dele. Trouxeram o mesmo ferro de marcar, exatamente o mesmo, recuperado da mansão dele antes do julgamento público. Eu o aquecia diante de toda a corte. O duque gritou, implorou, ofereceu tudo, ouro, terras, a própria filha. Eu não me mexi. O ferro brilhava em brasa branca dentro da sala do trono silenciosa, e eu, o jovem mestre que ele criara com crueldade, pressionei o ferro em brasa contra o rosto dele com as minhas próprias mãos. A mesma palavra, servo, as mesmas letras, queimando no mesmo lugar onde o ferro dele um dia me marcou. O cheiro tomou conta da sala do trono. 500 nobres assistiam em silêncio enquanto o duque se contorcia ali embaixo. A justiça tem um cheiro, e naquele dia cheirava a pele queimando e há séculos de verdade enterrada. O Duque Varron foi condenado a servir nas minas imperiais pelo resto da sua miserável vida. Seu nome foi apagado de todos os registros. Sua casa foi dissolvida. Suas terras retornaram à coroa imperial. A vilã Lady Serafine foi trazida diante de mim acorrentada na manhã seguinte, pálida, silenciosa e trêmula. Ela implorou por uma audiência. Toda a corte esperava que eu a enforcasse em praça pública. Não condenei. Sentenciei-a ao exílio perpétuo nas Ilhas Geladas do Norte, longe de qualquer trono. Ela baixou a cabeça quando ouviu a sentença. Então ergueu os olhos e sussurrou lentamente. Vossa Alteza, meu pai não era o pior deles. Há outro, mais velho, oculto nas sombras. Ele te observa mesmo agora. Então os guardas levaram a vilã embora, em meio à fria luz do amanhecer. Sir Owen foi armado cavaleiro diante de toda a corte. O imperador o nomeou escudo real do príncipe herdeiro. O bêbado exilado dos fundos de uma taverna tornou-se uma das lâminas mais temidas do império. Ele nunca mais bebeu, permanecendo ao meu lado esquerdo em cada cerimônia pública pelo resto da vida. Naquela noite, cavalguei sozinho até um pequeno túmulo de mármore numa colina silenciosa nos arredores da capital, o da minha mãe. Ajoelhei-me na grama aos pés dela. Coloquei o pingente de ouro sobre a fria pedra de mármore. Eu disse a ela que seu filho havia voltado para casa, que o duque que a matou havia sido marcado. Disse a ela que o trono estava seguro novamente. Pela primeira vez em 15 anos, deixei-me chorar. Mas uma sombra do ducado ainda se movia. 3 meses depois, uma carta selada chegou ao palácio. Nenhum nome do lado de fora, nenhum selo, apenas uma única fita preta. Eu o abri sozinha em meus aposentos. Era de Serafine. Do seu exílio no norte gelado, ela arriscou a vida para enviá-la. Vossa Alteza, escrevo-vos porque me poupastes a vida. Meu pai disse algo em sua última hora que mais ninguém ouviu. Ele disse que o sequestro não foi ideia dele. Outra casa o ordenou. Uma casa mais antiga que a própria Aureliana. Existe um segundo herdeiro. Uma criança que a imperatriz escondeu antes de ter você. Uma criança ainda viva. O homem que escondeu aquela criança caça sua linhagem há 40 anos. Ele não mostrou o rosto. Ele espera que você se acostume com o trono. Observe o leste. Observe o império do outro lado do mar. Permaneci sozinha em meus aposentos por um longo tempo após ler a carta. Então ouvi uma batida à porta.
O mago imperial que outrora tomava o café da manhã à mesa do Duque Varron, agora estava ali com uma notícia terrível. O Império Estrangeiro do outro lado do Mar Oriental acabava de mobilizar 50.000 soldados para marchar contra nós. Seus assassinos das sombras haviam sido vistos nas províncias do sul, e naquela mesma noite a marca do dragão se partiu. Uma linha negra e fina atravessava o ouro, como se meu sangue real estivesse sendo desafiado por algo mais antigo. O verdadeiro vilão nunca foi o Duque Varron. O Duque Varron era apenas a mão, e a mão foi decepada. Mas a cabeça ainda observa do outro lado do mar, com uma segunda criança imperial criada em segredo para me odiar. A verdadeira guerra está apenas começando, e o verdadeiro inimigo do imperador ainda não tinha mostrado o rosto para mim. Foi assim que um menino servo marcado entrou na sala do trono e fez todas as casas nobres se ajoelharem. O jovem mestre que torturaram, o servo em quem cuspiram, o menino da face queimada tornou-se príncipe herdeiro. Mas o próximo capítulo é maior, mais sombrio. O herdeiro oculto, o Império do Oriente, a sombra que caça a minha linhagem. A segunda parte já está disponível no canal. Inscreva-se e ative o sininho para descobrir o nome do segundo herdeiro. Aperte o like para alimentar o algoritmo e clique no